Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Dr. Alexei Macorim Vivan, advogado especialista em energia, doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e diretor-presidente da Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica, ABCE, sócio do escritório CGM Advogados e presidente do Sindicato da Indústria de Energia de São Paulo. Olá, doutor Alexei, tudo bem? Olá, doutor Raul, como vai? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu é que agradeço a sua presença, que é sempre muito esclarecedora quando o tema é energia elétrica, principalmente. Doutor Alexei, hoje o nosso tema é sobre energia solar e geração de energia solar e seus benefícios, tá? Então, quais são as vantagens da energia solar e por que tem crescido tanto no Brasil? Bom, são diversas as vantagens, né? A energia solar, primeiramente, é uma fonte limpa, renovável e abundante, né? O Brasil, especialmente pela região em que ele se localiza no globo, ele tem uma insolação muito grande na maioria dos seus estados, uma incidência maior na região nordeste, na região norte, né? Então, é uma fonte que tem crescido muito por conta da sua abundância e também ela, ao longo do tempo, veio se tornando mais competitiva, né? Hoje você tem diversos fabricantes dos painéis solares que, ao longo dos anos, vieram caindo de preço e você tem hoje condições de instalar uma geração solar, seja, que nós vamos falar um pouco aqui, eu espero, para aqueles consumidores cativos, seja para venda de energia, mas você tem condições de instalar esses painéis numa agilidade bem maior do que outras fontes. Então você consegue, por exemplo, você tem um parque gerador, ele fica pronto muito mais rápido do que outras fontes de geração de energia, uma facilidade maior de logística também, por conta das placas solares modulares, né? E hoje, como eu comentei, uma competitividade muito grande, um preço bastante razoável. Então, quando a gente fala, por exemplo, de instalar em residências, né, para atender ao pequeno consumidor, o consumidor aí com a redução que ele tem na conta de energia, ele acaba pagando esse investimento em 4 anos e meio, 4 anos. No passado, isso já demorou mais, 6 anos, 7 anos, 5 anos. Então, hoje, a gente tem visto um crescimento exponencial e prevê-se que assim continuará ao longo dos anos aí no Brasil. Perfeito. Doutor Alexei, existem duas formas de geração de energia solar, a centralizada e a distribuída. O senhor poderia nos explicar como funcionam essas duas formas? Exatamente. São dois negócios distintos. A geração centralizada são aqueles grandes parques solares, fazendas solares, né, em que você tem uma geração bastante uma quantidade muito grande de energia gerada e você vende essa energia no mercado livre, né? Então, é como se fosse uma geração hidrelétrica, em termos de negócio, uma geração termoelétrica, uma geração eólica, né, com ventos, onde você faz o parque para vender energia no mercado livre. Então, você faz contrato de compra e venda de energia com quem queira aquela energia para os seus negócios, né? Então, essa é a geração centralizada. A outra geração que tem crescido muito é a geração distribuída. Essa é uma geração menor, ela tem uma limitação até 5 megawatts, né? E essa geração, ela é feita para os consumidores cativos, não são consumidores livres. São aqueles consumidores das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Então, esses consumidores, eles instalam essas placas solares ou nas suas casas
né, que a gente chama de geração on-site, no própria casa, ou uma geração remota, mas que esteja dentro da área de concessão da distribuidora de energia, e a quantidade de energia gerada é injetada no sistema e vai abater do consumo desse consumidor, do consumo de energia desse cliente da distribuidora. Então, ele não vende energia, ele gera a sua própria energia e abate da sua conta aquele volume gerado. Então, se ele gerou 100 e ele consumiu 100, ele vai pagar só o valor mínimo obrigatório na conta, mas não vai ter que pagar mais conta de energia. Se ele gerou 100 e consumiu 120, ele vai ter que pagar só 20 quilowatts de energia. E aí você tem, então, um investimento que é feito pelo consumidor, e aí esse investimento vai sendo amortizado com a redução na conta de energia. E para você ter uma ideia, hoje nós temos mais ou menos instalado no Brasil cerca de 46 gigawatts de potência de geração solar. Desses 46, aproximadamente 31 gigawatts é geração distribuída, essa geração para as residências, e os outros 15 é a geração centralizada, né, para comercializar, vender energia. Em relação à geração distribuída, como os consumidores de energia elétrica têm se aproveitado dela? Pois é, hoje o que tem feito, né? Você tem consumidores que decidem colocar nos seus próprios telhados, né, as placas solares e aí abater da sua conta de energia, mas um negócio que cresceu muito após uma resolução da ANEEL e que foi confirmada no marco regulatório da geração solar, que é a Lei 14.300, que é a geração compartilhada. O que é isso? Você tem várias empresas que investem em parques solares, então eles constroem os parques solares e eles estabelecem sociedades, cooperativas, e todo consumidor que passar a integrar aquela sociedade, que é dona da planta, ou passar a integrar a cooperativa, que é dona da planta, ou outras estruturas societárias, ele passa a ter direito a uma parcela da energia gerada por aquela planta. Então, suponha, é uma sociedade onde o determinado cliente residencial, ele se torna sócio dela com 1%. Então, ele vai ter 1% daquela quantidade de energia gerada aquele parque solar. E essa empresa que faz esse investimento, ela também informa mensalmente a concessionária de distribuição da quantidade de energia que cada um dos sócios ou dos cooperados gerou de energia. E aí também tem o seu abatimento na conta de energia. E é essa estrutura dessa geração compartilhada que tem crescido exponencialmente no país. Doutor Alexei, há algum ponto de preocupação em relação ao crescimento exponencial da geração de energia solar, ou ela só tem benefícios quando se fala em geração? Para o país, para a sociedade e até mesmo para as distribuidoras de energia. Veja, a geração solar ela é muito benéfica, né? Como eu comentei, uma geração limpa, na questão da transição energética, ela faz todo sentido. E a gente tem, assim, algumas discussões, né? Por exemplo, a geração solar, ela tem um subsídio, né? Toda a geração solar, cujo parecer de acesso, que é aquele pedido para ingressar na rede da distribuidora, foi deferido até um determinado prazo, que já se acabou, foi em 2023, ele tem direito a usar a rede de distribuição sem pagar por ela. Né? Isso em relação a esses projetos que já têm pareceres de acesso até um determinado prazo. A partir de agora, os novos projetos, eles ainda têm benefícios de desconto no uso da rede elétrica, mas não é 100%. É uma escadinha que foi estabelecida pela Lei 14.300 e até 2045
esses projetos a cada ano terão menos desconto no uso da rede de distribuição. Então, de novo, esses projetos que foram feitos e já têm parecer de acesso, ou que têm parecer de acesso, mas ainda não foram feitos, estão em construção, eles têm 100% de isenção. Eles não pagam pelo uso da rede da distribuidora de energia elétrica. Essa é uma preocupação, porque o que acontece? A tarifa, né, da concessionária de distribuição de energia elétrica paga pelos consumidores, ela é calculada com base nas despesas, né, das obrigações que essa concessionária tem para operar o sistema, para investir, fazer o sistema crescer, para fazer as manutenções no sistema. Então, a ANEEL calcula a tarifa da distribuidora no seguinte sentido: você tem uma distribuidora que tem um tamanho X, com tantos clientes, então ela precisa ter tantos veículos, ela precisa ter tantos cabos, tantos transformadores, tantos postes, isso tem um custo de 100, vamos supor. A ANEEL chega e fala, então eu vou te dar uma tarifa que é 100 mais a sua remuneração, que sou eu que estabeleço, que seja em torno de 7%. Então, você vai ter uma tarifa de R$107, hipoteticamente. Essa tarifa, ela é distribuída pelos consumidores que pagam pelo uso da rede. Então, cada consumidor, seja ele residencial, comercial, industrial, ele vai ter uma parcela desses 107. Como você tem uma série de clientes que acabam instalando a energia solar e que não pagam pelo uso dessa rede, o que acontece é que esse 107 acaba sendo dividido por uma quantidade menor de clientes. Então, ao longo dos anos, com o crescimento da energia solar, na geração distribuída, a tendência é que a conta acabe ficando mais cara para quem não tem energia solar. E aí, esse que não tem, tiver condições de investir, vai investir e vai sair da base de quem paga a conta. Então, isso vai aumentando. E aí vai aumentando. Vai aumentando e quem não pode instalar energia, né, por causa do investimento, acaba sofrendo com uma conta mais alta. Então, esse é um dos pontos digamos assim, entre aspas, desvantagem. Né? A Lei 14.300, ela veio para sacramentar e dizer, olha, tudo bem, isso vai acontecer e vai sendo diminuído cada vez mais esses descontos, até 2045 não ter mais desconto nenhum. Uma outra preocupação que existe em relação à energia solar está relacionada à intermitência dessa fonte. É uma fonte que não gera a hora que se quer, ela é uma fonte que gera a hora que tem sol. Então, no final do dia, ela deixa de gerar. E essa é uma preocupação para o operador nacional do sistema elétrico, que é o órgão responsável por organizar e por determinar os despachos de energia, a circulação dos elétrons nas redes, né? Quanto de energia vem de onde? O Brasil ele tem um sistema interligado nacional e a geração distribuída, por ela ser uma geração menor, pequena, desculpem-me, ela não consegue ser controlada pelo ONS, né? Porque elas são gerações locais, não é geração grande montante de geração que o ONS enxerga. Então, o que acontece? No final do dia, você tem, com esse crescimento exponencial da geração distribuída, você começa a ter, e junto com a geração centralizada, você começa a ter um problema no final do dia, que é a saída muito grande de uma quantidade gigantesca de carga de energia solar. E aí o ONS ele tem que imediatamente pedir para hidrelétricas aumentar a geração, pedir para termoelétricas entrar no sistema, e isso acontece também algumas vezes com as eólicas, mas com a solar tem esse pico no final do dia, né? A gente chama de rampa. Porque ela não gera à noite nunca, né? Exato. E aí o que acontece? Você tem uma preocupação com a estabilidade do fornecimento de energia, porque quando tem uma redução brusca da carga de energia que está sendo injetada no sistema e você tem que substituir por outra fonte, você tem variações de tensão, né? Tensão elétrica. E quando essa tensão não se equilibra, você pode ter queda de fornecimento, você pode ter um apagão numa região determinada e tal. Então,
essa intermitência das fontes solares é um ponto de preocupação também. O ONS tem trabalhado, instalado novos sistemas para fazer o controle, e um ponto que a gente tem insistido é que a gente não deixe de investir nas fontes firmes, né? Porque é elas que dão sustentabilidade na hora que a fonte intermitente, como a solar e a eólica, não estão presentes, né? Porque durante o dia você pode contar com energia solar. À noite você só pode contar com as hidrelétricas, termoelétricas, e isso, evidentemente, tem que ter uma carga suficiente para suprir a necessidade do país, né? Que fica sem essa geração que acontece só durante o dia. E é exatamente por isso, inclusive, eu recebo às vezes algumas consultas assim, poxa, eu não posso instalar geração solar e me desconectar da distribuidora? Aí eu falo, não, porque você não tem sol o tempo inteiro, a não ser que você instale baterias... Então, se você quiser ficar sem energia à noite, né? Exatamente. Então, a gente sempre depende da concessionária de distribuição, que é quem garante ali a energia quando a energia solar não funciona, né? Quando não está sendo gerada. Doutor Alexei, mudando um pouquinho o foco do assunto, qual é existe alguma projeção, alguma previsão de qual será o aumento de energia solar aí nos próximos anos? Porque a gente percebe que, embora tenha barateado muito o valor das placas, dos equipamentos, mas ainda está um pouco salgado para aquele consumidor classe média, ainda falta recursos financeiros aí do governo para financiar esses equipamentos, tá? Existe alguma previsão de que se melhore para o pequeno consumidor poder entrar nesse negócio e atender a demanda própria? Sim, além do que já tem? Sim, a tendência é mais do que triplicar a geração solar nos próximos 10 anos. Tá? Isso porque essas modalidades de geração solar compartilhada, por exemplo, ela tem tido uma adesão muito grande de consumidores que não querem ir lá e investir, comprar a sua placa solar e colocar na sua casa, né? Ou Sim. colocar um condomínio. Então, nesses casos, o que acontece? Essas empresas, elas investem nessas placas e elas estabelecem essas sociedades, cooperativas ou outras estruturas, em que o consumidor, ele paga uma taxa mensal para fazer parte dessas estruturas, e essa taxa mensal acaba sendo menor do que a conta de energia. Então, dependendo do estado, da região em que se está, se tem uma insolação muito grande, você tem uma conta de energia muito elevada, essa taxa de adesão que ele tem que pagar lá mensalmente, às vezes é 80%, 90% da conta de energia dele. Né? Então, é por isso que isso tem crescido muito entre os consumidores residenciais. A gente tem visto muito isso. Essas empresas investem e fidelizam esses consumidores, e ele não paga nenhum investimento, ele só paga uma taxa para fazer parte da sociedade, e isso é mais barato do que a conta de energia dele. Né? Então, você tem várias estruturas hoje funcionando nesse sentido, por isso que a tendência é um crescimento muito grande. Doutor Alexei, eu agradeço imensamente a sua presença mais uma vez aqui no Habeas Data, e espero que o senhor esteja conosco outras vezes para esclarecer assuntos assim tão importantes sobre energia elétrica, e agradeço a sua disponibilidade de nos conceder aí o seu tempo para falar sobre esses assuntos que são extremamente interessantes. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no Habeas Data, um programa muito ouvido e muito respeitado, ouvido e assistido, desculpe. É uma honra muito grande, estou sempre à disposição. Muito obrigado, um abraço.